Eu estou assistindo aqui pelo celular a CPI do Covid-19. O primeiro a ser chamado é o ministro Manteiga. Ele é um político, ele vai ser candidato a presidente, ele só vai falar contra o governo, entendeu? Porque ele realmente não tem personalidade, não teve personalidade e não está tendo até agora em dizer que a culpa da disseminação e o aumento do número de casos de Covid é dos governadores e prefeitos que receberam a autonomia, os poderes pelos ministros do STF. O presidente Bolsonaro só podia enviar verba. Então, o ex-ministro Manteiga, tenha personalidade, cara. Tenha consciência, use o bom senso. Seja corajoso, fale que o presidente não tem culpa nenhuma em aumento do Covid-19 nem essas mortes de 400 mil pessoas. Mesmo porque a sua passagem como ministro foi muito curta. E o senhor, a única coisa que o senhor explicava aí, que o senhor é um dos culpados, por isso que Bolsonaro demitiu a sua pessoa, em dizer que era para o pessoal ficar em casa e só procurar os médicos quando estivesse já morrendo. Então, se muitos morreram, foi por orientação sua. Bolsonaro não tem culpa. Então, Bolsonaro, vendo que você estava agindo de forma errada, quem sabe até de má fé, prefere demitir e colocar outro ministro no seu lugar. Porque o senhor é político. O senhor não se preocupou com a saúde. O senhor se preocupou em construir um palanque político para lá na frente, parecendo até que já saberia que seria chamado para ser ouvido e falar essa bobagem toda. O senhor teria que ter coragem aí, agora, e dizer: olha, gente, é o seguinte, eu vou isentar Bolsonaro porque os ministros do STF tirou o poder de Bolsonaro de gerenciar a pandemia e deu aos governadores e prefeitos. Na minha visão, os únicos culpados por toda essa morte, disseminação e aumento da infecção é dos governadores e prefeitos, com a cumplicidade dos ministros do STF, que tirou o poder do presidente Bolsonaro e deu aos governadores e prefeitos. E outra, foi o primeiro presidente do mundo em uma nação a decretar estado de emergência. Foi o presidente Bolsonaro em 4 de fevereiro de 2020. Foi o único político no Brasil que teve a coragem de querer anular o carnaval e foi proibido mais uma vez pelo ministro do STF e todos os políticos, vereadores, governadores, prefeitos, deputados federais, senadores e etc. E ainda convidaram os turistas do mundo todo para vir curtir o carnaval, sendo que aqui não tinha um infectado. E após o carnaval, com uma semana, todo o Brasil está infectado. Culpa de Bolsonaro? Não. Culpa minha que estava no ministério? Não. Foram os ministros que fizeram isso. Foram os governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e outros que fizeram isso com o país. Não foi o presidente Bolsonaro, não. E o presidente Bolsonaro, para completar, foi contra as eleições para prefeito e vereadores, porque a pandemia estava aí. Ainda não tinha acabado a pandemia. Resultado, foram um verdadeiro carnaval, 45 dias de propaganda política, com carreatas, comícios, tudo junto misturado, festas, pagodões, baile funks, entendeu? Paredões por aí afora, entendeu? E no dia da eleição, na votação, era um verdadeiro carnaval. Todo mundo bebendo, sem máscara, sem distanciamento, sem nada. Então, tudo isso contribuiu. Bolsonaro não errou em nada. Quem errou foram os seus governantes, prefeitos, governadores, entendeu? Com a cumplicidade dos meus senhores ministros do STF, entendeu? É o único presidente no mundo que não tem o direito de gerenciar a pandemia, de enviar só o dinheiro, e ele envia o dinheiro. E o problema do Amazonas é culpa do governador e do prefeito, que comprou respiradores na loja de vinho. Entendeu? Uma cidade aí foi encontrar 10 respiradores na parede de um hospital escondido, entendeu? Então, Bolsonaro está isento. Infelizmente, vocês que querem condenar ele, não tem como condenar. Ele foi o primeiro presidente no mundo a decretar a emergência e foi o primeiro político no Brasil a se preocupar com a saúde do povo. Ele queria decretar a emergência. Os meus senhores ministros não deixaram. Não temos culpa. A imprensa fica aterrorizando a população. A imprensa é contra Bolsonaro. Não existe um jornalista, salve-se uns 30%, mas 70% são, quer dizer, não tem amor à própria pátria, entendeu? Eles não fazem jornalismo, eles fazem política na televisão.
E a pior rede de televisão, na minha opinião, é a Rede Globo. É realmente um Globo lixo, uma rede de esgoto, entendeu? Ele só faz tudo do contra. Então, na minha opinião, o presidente Bolsonaro realmente está isento de todas as situações. E qualquer um que vai querer falar alguma coisa contra, basta ver aí, o povo não é burro não. Vocês fazem uma coisa e o povo tem a melhor ferramenta do mundo na mão, que é a internet, que é o celular, que é a rede social, é um tablet, é um computador, é um notebook. Eles estão acompanhando, eles estão vendo que o presidente está fazendo tudo pelo povo. E os meus senhores aqui estão sendo contra ele. Então, cada dia que passa, a popularidade do presidente Bolsonaro está crescendo cada vez mais. Entendeu? E não vai ser surpresa para todo brasileiro se de repente o presidente Bolsonaro acordar como presidente e a gente acordar com as Forças Armadas aí no controle do país. A violência está demais, entendeu? Está tudo desenfreado, só se fala de Covid. Esqueceram a vida do povo, esqueceram que está rolando muita criminalidade. São muitos assaltos, são muitos arrombamentos, a explosão de caixas eletrônicos, bancos por aí afora. A imprensa e as autoridades não estão se preocupando em atacar Bolsonaro e está esquecendo o povo. Entendeu? Nós, o povo, somos vítimas dessa política podre, mal feita, entendeu? De interesses próprios e escusos, entendeu? Tem muitos governadores aí que procuraram fazer a sua parte corretamente. Eu posso citar aqui uns 5 governadores que procuraram fazer a sua parte, entendeu? O governador da Bahia, entendeu? Rui Costa, fez a sua parte, fez direitinho. Tanto que em Salvador, em todo o estado, está voltando a funcionar as coisas direitinho, entendeu? Minas Gerais, entendeu? E mais uns 3 estados aí que eu tiro assim, 3 governadores, 5 governadores, entendeu? Rui Costa, entendeu? Governador de Minas Gerais, entendeu? E mais uns 3 governadores aí que procuraram fazer a sua parte direitinho e fizeram correto. Quanto ao lockdown, foi preciso realmente haver o lockdown, entendeu? Claro, deveria ter feito um estudo técnico para não prejudicar tanto o povo, entendeu? Mas, pelo jeito, deu certo, e realmente deu certo. Então, meus parabéns aí ao governador Rui Costa, o governador de Minas Gerais, e mais uns 3 aí que não desviaram as verbas que foram enviadas para eles tratar do povo. Então, o governador da Bahia tratou muito bem do povo, usou bem as verbas enviadas pelo presidente Bolsonaro. Mas os demais presidentes, 22, os demais governadores e muitos prefeitos aí, ninguém sabe o que foi feito com as verbas, entendeu? Ninguém sabe o que foi feito com as verbas. Mas as verbas foram bem usadas em 5 estados, entendeu? Bahia, pelo governador Rui Costa, Minas Gerais e 3 estados aí que eu não me lembro direitinho. Mas os outros 22 estados e o resto das capitais e municípios, sinceramente, usaram muito mal, principalmente Manaus e Amazonas, Rio Grande do Sul, Ceará, Piauí. Realmente foi uma temeridade. Eles têm que explicar e dar conta. A CPI aí do Covid tem que chamar os senhores ministros para fazer a seguinte pergunta: baseado em que os meus senhores chegaram à conclusão que o presidente de uma nação, o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, não tinha capacidade nem condições de gerenciar a pandemia do seu próprio país, o qual ele é presidente? Essa é a pergunta, essa é a questão. Eles vão ter que responder isso. E os outros 22 governadores, entendeu? Que não souberam usar o dinheiro, perguntar a ele o que foi feito com o dinheiro, como foi gasto. Dá conta, porque eles não usaram bem os recursos repassados pelo presidente Bolsonaro, que foram bilhões. Foram 5 estados que usaram bem os recursos: a Bahia, Minas Gerais e mais 3 estados aí que eu não conheço. Então tá de parabéns realmente esses 5 estados aí que a gente tá vendo hoje aí, que eles estão voltando ao normal, e o índice de morte foi um dos menores. Encerrando aqui.